Amados, hoje é 28 de março de 2020 e a nossa confiança se renova mais uma vez no Senhor por meio da sua palavra que nos diz em Daniel 4:26: o céu domina. O Senhor está sobre tudo e sobre todos. Assim como estava sobre o reino de Babilônia, estava sobre Nabucodonosor, também está sobre todos os reinos dessa terra. No Salmo 33, versos 10 e 11, nos diz assim a palavra do Senhor: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ao final, o que prevalecerá é aquilo que o Senhor tem determinado. É importante entendermos e termos muito claro em nosso coração que o seu calendário, o calendário de Deus, está sendo cumprido no tempo de Deus. Não estamos entregues a nós mesmos, não estamos entregues às circunstâncias. Sendo assim, necessitamos manter confiança e esperança. A esperança, amados, nas Escrituras, destacadamente no Novo Testamento, sempre aponta para a eternidade, mas ela impacta o presente. A esperança aponta para a vida eterna, aponta para a eternidade, mas ela tem influência em nosso comportamento aqui na Terra. A esperança faz diferença na maneira como nós nos movemos e como nós reagimos às circunstâncias. Em 1 Coríntios 15, do verso 12 ao verso 20, o apóstolo Paulo nos diz assim: ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Aqui reside a nossa confiança, aqui reside a nossa esperança. Não estamos entregues às circunstâncias. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Em Romanos 5, melhor dizendo, Romanos 15, verso 4, o mesmo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Percebam bem, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A nossa esperança está baseada naquilo que Deus diz, e não naquilo que nos cerca, e não naquilo que nos dizem. Está naquilo que está escrito. No verso 13, outra vez Paulo aponta para o fruto dessa esperança, dizendo: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Gozo, paz na fé que temos. Este gozo, essa paz, esse descanso é fruto da fé que temos, daquilo que cremos e daquele em quem nós cremos.
E isso nos torna ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Andemos um pouco mais em Romanos 12, verso 12. O apóstolo diz assim: regozijai-vos na esperança, ou seja, alegrem-se na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Por que é possível ser paciente na tribulação? E por que é possível perseverar na oração? Porque temos esperança. Essa esperança, essa confiança na vida que permanece após a morte, é que nos leva a ser pacientes no meio da tribulação. O Senhor não nos disse que não teríamos tribulação. Os apóstolos não disseram que nós não teríamos tribulação. Ao contrário, todos eles apontam para as dores que nos estão reservadas no mundo. Mas toda a palavra do Senhor associa sofrimento com esperança e esperança com alegria. A nossa alegria não está na expectativa de que as coisas se resolvam. A nossa alegria, o nosso gozo, o nosso regozijo está no fato de que temos esperança naquele que permanece para sempre, naquele que ressuscitou dentre os mortos e nos ressuscitará a nós. Isso nos faz ser pacientes na tribulação. Isso nos faz perseverar na oração. Isso nos faz nos regozijar em meio a circunstâncias adversas. Temos esperança. Uma esperança que, como já disse, salta para a vida eterna. Por isso nós não podemos ser como aqueles que não têm esperança, e essa é a exortação apostólica: não sejais como aqueles que não têm esperança. Em Romanos ainda, capítulo 5, versos de 3 a 5, o mesmo bendito Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Como gloriar-se na tribulação? Como tirar glória da tribulação? Paulo está nos ensinando que a tribulação produz perseverança. É na tribulação que a nossa fé é provada. É na tribulação que nossas declarações, nossas afirmações sobre a fé, sobre o Senhor, serão provados. É aí que saberemos o que de fato cremos. Essa tribulação produz perseverança. Faz com que permaneçamos andando sobre aquilo que cremos a despeito das circunstâncias. E essa perseverança, irmãos, quando continuamos marchando e andando de acordo com a nossa fé, de modo coerente com a nossa consciência, isso vai produzir experiência. E a experiência nos torna capazes não apenas de suportar esta prova e outras, mas também de ensinar a outros. A experiência nos torna aptos para praticar e para ensinar. Consideremos isto em Filipenses 4, de 11 a 13. Paulo nos traz aqui um exemplo claro disto. No verso 11 ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando Paulo diz aprendi, ele está dizendo que ele não sabia. Houve um tempo em que ele, mesmo sendo apóstolo, mesmo tendo já ouvido a voz da boca do próprio Senhor Jesus ressuscitado, mas ele não sabia alegrar-se em algumas situações. E aqui, depois de anos de ser provado em muitas tribulações, Paulo podia dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, as circunstâncias não vão determinar se fico alegre ou abatido. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele pega exemplos interessantes, dizendo: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Sei estar humilhado, ou seja,
Eu aprendi a passar por humilhações. E também aprendi a ser honrado sem permitir que isso perturbasse meu coração e me envaidecesse. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Aqui entra a experiência. Paulo vivenciou uma, duas, três, quatro, várias vezes situações extremas de um lado a outro, tanto de exaltação e de honra, quanto de tristeza, de dor e de fome, de tribulação, de nudez. 3 vezes Paulo fala em suas cartas que ele teve fome e sede. E 2 vezes ele fala que esteve nu. Imagino que não despido, mas esfarrapado, vivendo como mendigo, de maneira vergonhosa. Mas Paulo diz que nessas circunstâncias ele aprendeu a estar contente. Então ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo podia estar contente, irmãos, naquele que o fortalecia, em toda e qualquer circunstância. Sigamos. Essa experiência que produz esperança é quando nós percebemos que não temos mais recursos, que chegou no limite de nossas possibilidades. Então nós lembramos que não somos de nós mesmos, não nos pertencemos. Portanto, como diz Paulo, em 1 Coríntios 6,19, quando ele diz, não somos de nós mesmos. Mais adiante, em outra passagem, ele diz, nenhum de nós vive ou morre para si mesmo. Se não nos pertencemos, podemos ser humilhados, podemos ser honrados, podemos ter abundância, podemos ter escassez, podemos ter fartura, podemos ter fome, podemos viver ou podemos morrer. Porque, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nenhum de nós morre para si mesmo, nem vive para si mesmo. Isso está em Romanos 14, versos 7 e 8. Essa, irmãos, é a expressão prática da esperança. Por isso diz que a esperança impacta o nosso presente, embora ela aponte para o futuro, aponte para a eternidade. Mas é sobre o momento presente, é sobre a nossa vida terrena que essa esperança trará suas consequências, que irá demonstrar se de fato a possuímos, se de fato ela está como âncora de nossas almas, sustentando-nos em meio aos piores e maiores temporais. Eu queria usar uma situação bíblica, mais uma, para explorar isto de forma prática. A experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês conhecem a história. Eu não vou relatar a história, apenas destacar algo que eles demonstraram, declararam e vivenciaram. Essa história está em Daniel, no capítulo 3. Nós sabemos que eles ficaram de pé quando toda a multidão de gente importante estava prostrada de joelho diante da estátua que Nabucodonosor havia mandado construir. Uma estátua com 60 côvados de altura e 6 de largura. E aqueles 3 homens estavam de pé. Em um mar de gente de joelhos, gente importante, estavam ali os nobres do rei. Eles de pé foram ameaçados de serem lançados na fornalha de fogo. E a resposta deles é muito interessante. E assim, é algo que deve ser um modelo para o nosso posicionamento diante das circunstâncias adversas que nos cercam. Eles disseram assim, fica sabendo tu, ó rei, que se, aí está um condicional, se o nosso Deus quiser, essa condição estava na vontade soberana de Deus, não estava neles. Se o nosso Deus quiser, ele nos livra da fornalha de fogo e de tuas mãos. Se o nosso Deus não quiser, nós pereceremos. Se o nosso Deus não quiser nos livrar, nós pereceremos.
mas não nos dobraremos. Não iremos adorar os teus deuses, não iremos nos prostrar diante da tua estátua. Não importa as consequências, nós não nos dobraremos. Eles não evocaram Deus em um rompante de fé para que Deus os livrasse daquilo. Estavam tranquilos, confiantes, sabendo que morrer queimado era uma possibilidade concreta. Não exigiam de Deus que os livrasse daquilo. Sabiam apenas que Deus poderia livrá-los se ele assim o quisesse. Mas não exigiram isso de Deus. Nem tiveram rompantes irresponsáveis de fé diante do rei, afirmando que Deus os livraria. Estavam dispostos a perecerem por causa de sua fé e de sua consciência. E o rei reconhece isso. O rei percebeu isto na vida daqueles homens. E no verso 28, diz assim Nabucodonosor: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Nabucodonosor percebeu que aqueles homens estavam dispostos a morrerem, entregarem seus corpos, mas não serviriam a outro Deus. Esse é o fruto da esperança, é o fruto prático da esperança em nossa vida. A esperança nos livra do pânico, irmãos. A esperança nos livra do pavor. A esperança nos livra do medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15 diz que Jesus livrou a todos que pelo pavor da morte estavam escravizados por toda a vida. Esse pavor já não nos assusta, já não nos escraviza, estamos livres disso, porque temos esperança. A morte não nos apavora. Podemos cantar: onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão. Nessa confiança andamos em qualquer circunstância, confiando que se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar de qualquer coisa. Como no Salmo 33, verso 20, 21 e 22, Davi encerra dizendo assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Bendito seja o nosso Deus, porque não vivemos para nós e não morremos para nós. Quer pois vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E queremos, como Paulo, aprender a estar contentes em toda e qualquer situação, de honra e de humilhação, de fome ou de abundância, de fartura ou de escassez, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Bendito seja o nosso Senhor.